Bom dia a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse ciclo de debates e apresentações que o Observatório da Inovação da Universidade de São Paulo, do Instituto de Estudos Avançados, realiza com bastante frequência. Nós temos a honra de receber hoje aqui o Sidney Kleiner, que é presidente do Einstein, que, como vocês sabem, não é somente um hospital, é um complexo que inclui universidades, faculdades, que inclui centros de diagnóstico, centros de pesquisa, centro de inovação e uma dezena de outras atividades e núcleos que o nosso presidente vai se encarregar de falar muito melhor do que eu. Quero agradecer muito a sua presença, o seu precioso tempo, a presença de todas e todos vocês aqui na nossa audiência. Queria dar um bom dia às nossas internautas, aos nossos internautas. Queria lembrar que vocês podem enviar perguntas a qualquer momento para iearesponde@usp.br. Se vocês enviarem suas perguntas, a gente coloca para o nosso convidado de hoje, que é um especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Ele é fellow da American College of Surgeons, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e tem uma série de outros títulos, mas é super pesquisador e médico, acho que engrandece a comunidade nossa e dirige hoje um dos complexos mais significativos, se não o mais importante na área de saúde do Brasil. Tem um peso extremamente grande, tem políticas para isso, tem propostas, ajudou a transformar de uma maneira bastante intensa o panorama da medicina no Brasil, do atendimento e da excelência com o qual o sistema Einstein trabalha os seus pacientes e encara as suas missões. Então, eu passo a palavra imediatamente para o nosso convidado, Sidney. Bom dia, é um prazer estar aqui. Por favor, sinta-se à vontade e use o tempo como bem lhe aprover. Muito obrigado. Glauco, muito obrigado primeiramente pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui com vocês para debater e para mostrar um pouquinho a realidade do sistema Einstein de saúde, como nós chamamos, aqui no Instituto de Estudos Avançados, e agradecer pessoalmente, porque parte daquilo que eu vou mostrar também tem influência das pessoas que conosco colaboram no hospital. O Glauco é um deles, o Ari é outro deles, que nos auxiliam com a experiência também, principalmente nas questões de pesquisa, de inovação, algo que nos orgulha também de ter a participação de vocês. Eu montei uma apresentação. Obviamente, se a gente fosse falar tudo que o Einstein faz hoje como sistema de saúde, que inclui assistência, que inclui ensino, inovação, pesquisa, até uma forma protagonista de exercer saúde, obviamente a gente teria aqui um tempo enorme para falar. Então, nós montamos uma apresentação que tenha pelo menos alguma pincelada em como o Einstein hoje se coloca acerca da saúde, acerca da assistência médica, da formação de pessoas, daquilo que um dia foi a missão e se torna praticamente um propósito de melhorar a saúde de cada cidadão do país, e algo que nos orgulha muito. Como o Glauco falou, eu sou médico, sou cirurgião, continuo atuando na minha atividade e, paralelamente, exerço o papel voluntário, assim como o Einstein é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. Toda a sua gestão estratégica ela é feita de maneira voluntária e também conta com a presença de voluntários nos nossos comitês estratégicos, o que engrandece não somente a minha prática enquanto médico, mas o inverso também, por estar diante da liderança de uma organização tão grande, e também tenho o privilégio de vivenciar um hospital enquanto usuário, enquanto médico de pacientes que frequentam o hospital, e isso dá uma relação
muito produtiva. Antes de começar a falar do hospital, eu queria aproveitar um tempinho inicial para tentar situar hoje como que a saúde do nosso país, quais desafios ela enfrenta e aquilo que não é pertinente apenas ao Brasil, mas a todos os países do mundo, o que diz respeito à sustentabilidade e como nós vamos entregar saúde às pessoas que convivem conosco, as pessoas da nossa cidade, do estado, as pessoas do país inteiro. E a gente procura aí já não falar apenas de pacientes, já que o mote da entrega da saúde também tem a ver com prevenção, e isso inclui cidadãos que não estão doentes. Então, primeiro, o setor da saúde aqui no país, ele é destinado a esse setor 9% do nosso produto interno bruto, e isso vem aumentando em todos os países, alguns países mais, outros menos, que conseguem ter uma prática de qualidade e uma entrega de desfecho melhor, a despeito do não incremento dos custos, porém a realidade que se vê é o aumento incremental, sem, contudo, oferecer uma melhoria da saúde ou a entrega de situações mais saudáveis de qualidade de vida. Haja visto um grande exemplo é o próprio país norte-americano, Estados Unidos, que cada vez mais emprega porcentagens crescentes do PIB, em torno de 18% do PIB americano hoje é destinado à saúde, e talvez seja um dos países que mais dificuldades enfrenta na prevenção, na obtenção de cidadãos mais saudáveis, haja visto o que acontece lá em termos de obesidade, em termos de tabagismo, em termos de diabetes, que são problemas, obviamente, do mundo moderno. O país hoje, então, ele utiliza 9% do PIB, e a diferença é praticamente meio a meio o que se aplica ao setor público e o que se aplica ao setor privado. Porém, se a gente analisar os números com um pouquinho mais de cuidado, e aí não mais do aspecto financeiro, mas em como isso atinge a saúde do cidadão, a gente vê que o setor público ele tem um subfinanciamento e ele tem que contemplar hoje 75,5%, esses são dados de 2017, 75% da população se utiliza única e exclusivamente do setor público. E esse número ele tende a aumentar, haja visto a perda, conforme eu vou mostrar, do acesso da saúde suplementar, em virtude da crise econômica, a crise política que o país vem enfrentando, principalmente após 2015. Desses recursos, então, a parte da contratação ela é exercida por o consumo do Sistema Único de Saúde, a contratação de seguradoras, entidades de autogestão, cooperativas, aquelas entidades que hoje já se utilizam do modelo que a gente chama do Accountable Care Organization, que é o ICO, ou o Managed Care Organization, que seria uma divisão de resultados e riscos com a operadora de saúde, e o setor privado, e aqui mais à direita, os provedores da saúde, que são médicos, hospitais, indústria farmacêutica, medicina diagnóstica. Quando a gente fala do acesso à saúde, 25% da população apenas tem acesso à saúde privada ou à saúde suplementar, e esse número ele vem caindo, chegando hoje a um número absoluto de 3 milhões de pessoas nos últimos 2 anos perderam o acesso à saúde suplementar, haja visto o incremento de custo, reajustes e a própria situação econômica do nosso país. Principalmente hoje, a maior concentração de usuários da saúde suplementar estão nas regiões Sudeste e Sul, como esse gráfico aqui à direita mostra, que é na área laranja. Portanto, criando uma condição e uma necessidade de se repensar o modelo da saúde suplementar para que ele, de fato, entregue maior eficiência, melhor performance, para evitar esse êxodo da saúde suplementar e poder agregar um sistema de saúde que tenha resultados melhores para a população em geral. A gente costuma dividir, do ponto de vista de sustentabilidade, o sistema único e o sistema suplementar, mas, no fim das contas, o sistema ele é único. Haja visto que o sistema de saúde suplementar ele também ele contempla a saúde pública de quem tem acesso e condições
de suplementar a ineficiência do sistema público, dado a uma série de condições, o subfinanciamento é um deles, e se utiliza da condição de poder ter o seu plano de saúde e que complementa essa atividade. Se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, e eu vou me ater um pouco mais à saúde suplementar, que é o sistema de saúde de parte do sistema Einstein. O Einstein também atua no sistema único de saúde, eu vou mostrar para vocês, mas se nós nos atentarmos ao dispêndio de capital do sistema de saúde suplementar, a gente vê que desses 175 bilhões destinados ao setor privado, 41% acaba acontecendo com as operadoras de saúde, que são 72 bilhões, e desses 72 bilhões, 83%, praticamente a maioria absoluta desse valor, ela é destinado à parte assistencial. Obviamente que depois entra a parte de seguros, a parte administrativa, contratações, mas a parte assistencial ela responde por mais de 80%. E dentro desses 80% da parte assistencial, o número que corresponde ao gasto de insumos hospitalares, ele é extremamente significante, de 67%, que dá 40 bilhões de reais. E para vocês, esse exemplo eu estou mostrando com dados de 2011, mas para exemplificar o que significa quando o uso inadequado ou o uso excessivo e com desperdício do sistema de saúde, ele vai influenciar o gasto e vai influenciar a necessidade de financiamento. Porque dentro desses 40 bilhões de insumos hospitalares, 20% disso é destinado a órteses e próteses e materiais especiais que, como todos os jornais mostram todos os dias, é aquilo que enfrenta um grande risco de judicialização, de fraude, de obtenção de liminares e de gastos, talvez, de indicações médicas inadequadas que não vão contribuir para uma melhor saúde, mas vão impactar de forma importante a sustentabilidade do sistema. Não somente isso, mas quando a gente fala de reajuste do setor da saúde, nós estamos falando de um dado que é a variação de custo médico hospitalar, que tem essa abreviatura de VCMH, essa variação de custo médico hospitalar, de um modo não tão correto, chamado da inflação médica. Quando a gente fala de inflação médica, existe uma série de pressões que pressionam esse número crescente de aumento de custos médicos hospitalares. Alguns deles estão exemplificados aí, mas grande parte tem a ver com o uso desnecessário ou com um conceito que nós chamamos de overuse. O overuse seria o desperdício da saúde, muito por incorporação tecnológica, apesar de que a incorporação tecnológica responsável com a agregação de valor é aquela que, no fim das contas, talvez ela vai diminuir o gasto com desperdício e melhorar a eficiência do sistema. O envelhecimento da população é um grande ativo que a evolução da medicina trouxe para nós, que é o aumento da expectativa de vida, porém, dentro desse aumento da expectativa de vida, ele acaba trazendo consigo o incremento de doenças crônicas, de doenças oncológicas, e é nosso dever também cuidar para que isso seja manejado de maneira eficiente e não incorrer em doenças que não existiam, com um gasto excessivo e que, principalmente, com uma má qualidade de saúde por conta do manejo incorreto. Medicamentos de alto custo, obviamente, cada vez mais a indústria farmacêutica ela se sofistica, existe aí toda uma discussão relacionada a quanto vale uma pesquisa que acrescente algo bastante inovador e que resolva problemas de saúde, com situações de doenças extremamente raras, com drogas extremamente caras, ou seja, existe a necessidade de uma legislação e uma regulação bastante consistente a respeito de quem se beneficia ou não com medicamentos de alto custo. Modelos de remuneração, hoje, existe, eu vou falar mais para frente, mas uma discussão muito importante acerca de modelos de remuneração. Durante todo esse tempo, mais de 100 anos, o nosso modelo de remuneração ele é baseado por serviço, o modelo de fee for service, e o modelo por serviço ele é bastante perverso em quem está falando em sustentabilidade, porque ele premia a doença.
o modelo por serviço, quanto mais procedimentos, quanto mais diagnóstico, quanto mais exames, melhor a remuneração de provedores, e isso acaba, muitas vezes, incorrendo em procedimentos desnecessários e geração de desperdício. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A excessiva de exames e procedimentos, aquilo que nós já comentamos, o uso inapropriado de serviços médicos, inapropriado porque também existe uma problemática com benefícios que as empresas disponibilizam para funcionários e colaboradores e que dão uma carteirinha, e aí existe muito frequentemente uma sensação de um colaborador que essa carteirinha ele te dá todo o direito e o poder de fazer uso do maior número possíveis de serviço, de diagnóstico, de check-ups e de averiguação e de segundas opiniões, que faz com que também o sistema se torne insustentável quando não existe um controle, uma regulação, principalmente daquilo que vai incorrer em melhor saúde e não necessariamente em menor despesa. Existe, então, nessa noção, o conceito dos heavy users, aquele que se utiliza demais do seu sistema de saúde, algo que alguns sistemas de saúde, como o sistema inglês, têm se ocupado na criação de médicos de família e aquilo que nós chamamos de gatekeepers, para aumentar o controle daquilo que realmente agrega valor em relação à saúde e não apenas em relação a serviços e procedimentos. Obviamente, sempre a gente tem que contar com a parte de fraudes e conflitos de interesse. Existe uma pressão muito grande da indústria com relação àquele que talvez seja um dos grandes responsáveis, não somente por agregar tratamentos que traz melhoria e traz valor, que é o médico e é o profissional de saúde, mas também são influenciados muitas vezes com conflitos que influenciam as atividades e não necessariamente isso se acontece para o melhor interesse do paciente, como a medicina tem que ser, mas sim com conflitos de interesses que envolvem também uma mecânica remuneratória. E a judicialização de saúde, cada vez mais quando existe uma falta de autorização de alguns procedimentos, cada vez mais se lança a mão por a ausência de um programa estruturado do judiciário que permite realmente aprovar aquilo que está no rol de procedimentos. Existe a presença de autorizações com utilizações muitas vezes off-label, onde não é a prática mais a prática corrente baseada em evidência científica, quando não é correto, mas muitas vezes isso, através de judicialização, é autorizado mediante liminares, e o valor correspondente à judicialização da saúde em 2016 correspondeu a 7 bilhões de reais em autorizações judicializadas pelo judiciário. O Einstein hoje tem trabalhado em parceria com o PROAD, que é o Programa de desenvolvimento em parceria com o Ministério da Saúde, e a gente, em alguns meses, deve começar a utilizar de teleconsulta, telemedicina, para suporte ao judiciário nas questões de judicialização médica e para que tenha um embasamento teórico que suporte o judiciário no processo decisório em relação à judicialização. Em relação ao médico que eu estava falando, essa é uma pesquisa feita no NHS, no sistema inglês, onde foi perguntado para os médicos, para o gatekeeper, qual é o motivo de se utilizar ou de se indicar procedimentos de saúde sem que seja necessário. E a resposta ela se baseia, na maioria das vezes, porque o paciente exige, porque o paciente quer que o exame seja feito para isso, e porque o médico muitas vezes não tem nem a paciência, nem o tempo necessário para que ele se utilize daquele momento para explicar por que não precisa realizar aquele procedimento ou por que ele não vai ter melhora da sua saúde. Ou seja, existe também uma necessidade, esse é o grande exemplo desse trabalho, que a gente tem que trabalhar na educação também do cidadão para fazer benefício da sustentabilidade e do gasto com a saúde. Aqui é um outro exemplo do desperdício em saúde, e aí está dividido na parte que é comportamental,
E nós temos já alguns dados que mostram, muitas vezes, posso parecer um pouco grosseiro, mas muitas vezes o nosso paciente que tem a carteirinha do sistema suplementar ou que tem na Constituição do Sistema Único de Saúde a equidade, o acesso total e restrito ao sistema de saúde, ele terceiriza ao sistema de saúde o seu tratamento e a sua prevenção, haja visto que está previsto na instituição, na Constituição, e está previsto com a carteirinha de saúde que ele pode fazer uso a hora que quiser. Então, o comportamento, e isso aí existem vários dados, nos Estados Unidos, que corresponde a praticamente 1,2 trilhões de dólares, metade disso diz respeito à obesidade e tabagismo. Quer dizer, existe aí uma necessidade de uma mudança comportamental para que as consequências de saúde aconteçam sem onerar o sistema ou sem trazer uma pior qualidade de vida. Então, aí tem exemplos do ponto de vista comportamental do paciente e do médico, que sempre tem em mente, o médico também tem que ter a noção de que aquilo que não é necessário ele deva ser evitado. Do ponto de vista clínico, existe também questões de liability que fazem o médico cercar de exames cada vez em número maior, para que não haja o risco de ele incorrer numa malpractice. Existe uma necessidade cada vez melhor de formação médica. E isso no Brasil a gente vem tendo a discussão cada vez um número maior de abertura de novas faculdades sem o preparo, tanto do ponto de vista teórico como ambiente de treinamento. E existe também as despesas de desperdício conforme a parte operacional, com a falta de informação que seja integrada de saúde, a falta do direcionamento dos recursos de saúde com base em informação. Ou seja, existe todo um sistema fragmentado onde a necessidade da otimização de recursos e trabalhar com performance, ela se faz cada vez mais premente, e quem não estiver preocupado com isso, Glauco, corre o risco de não fazer parte, num futuro bem próximo, de um sistema de saúde, porque existe alguém que paga a conta. Esse alguém que paga a conta pode ser o sistema de saúde suplementar, pode ser o governo tem uma quantidade de investimento que é finito no setor da saúde, então, cada vez mais nós temos que praticar mais com o mesmo, e isso passa por eficiência operacional, passa por formação médica, passa por educação do paciente. Posto esse cenário que para nós não é nada animador, mas, por outro lado, ele cria umas oportunidades para que um sistema de saúde se torne, de fato, com melhor performance e mais eficaz com relação à saúde. E eu vou começar a falar um pouco daquilo que o Einstein, enquanto sistema, tem feito em relação a tudo isso que nós comentamos. Aqui um breve histórico. O Einstein foi fundado em 1955 por Manuel Tobacco Idal, um grupo de visionários médicos daquela época, que viu na construção de hospital uma oportunidade de retribuir à sociedade brasileira o acolhimento que a comunidade judaica teve em nosso país na época do pós-guerra, e essa iniciativa ela durou 16 anos, até que, em 1971, o hospital fosse inaugurado. Esses 16 anos foram longos 16 anos, com base em arrecadação de fundos para que o hospital pudesse começar a operar. A segunda fase de gestão do Dr. José Fer foi uma fase em que o Einstein acabou se diferenciando muito por aquisição tecnológica, por um tino e um faro onde não existia uma avaliação custo-efetivo como nós fazemos hoje com tecnologia, mas, naquela ocasião, por um faro aprumado de trazer tecnologia, o Einstein era o hospital do país que mais tecnologia tinha nas suas atividades, e que, com isso, atraía também jovens médicos por conta de tecnologia, e isso acabou moldando o nosso corpo clínico até hoje. A terceira fase do Dr. Reinaldo Brant foi uma fase em que o Einstein viu-se que apenas tecnologia não era suficiente para provar reputação, e foi uma fase onde nós perseguimos acreditações e algo que permitisse uma métrica de qualidade, e o Einstein, em 1999, foi a primeira organização
fora dos Estados Unidos a obter a acreditação da Joint Commission. A Joint Commission International, ela passou a ter esse nome International depois que o Einstein teve a sua acreditação, e demorou para ter o convencimento de uma organização americana de acreditar uma instituição de saúde em qualidade fora dos Estados Unidos, e depois a própria Joint viu na acreditação uma oportunidade de um business para o mundo inteiro. Hoje foi feita até uma celebração no próprio Einstein, com 1.000 hospitais acreditados desde 99 até hoje em todo o mundo. O Einstein foi recertificado pela 7ª vez há cerca de 3, 4 meses, o que é feito a cada 3 anos. A fase do Dr. Cláudio Lotenberg foi uma fase onde o hospital cresceu muito em termos de filantropia, de programas governamentais. Praticamente uma filantropia um pouco tímida passou a acontecer de uma forma bastante impactante no país, com o maior programa de transplantes do país, único e exclusivamente com o SUS. Hoje nós temos aí 2 hospitais públicos em parcerias com o governo, com a prefeitura. São 23 unidades básicas de saúde, seja ela de atendimento de saúde mental, de AMAs, UBSs, e uma série de iniciativas do PROAD que permitem com que nós realizemos projetos que o SUS é incapaz de fazer e que também nos dá a oportunidade de impactar o sistema de saúde. E é nesse mote que eu recebi como legado um hospital com essa pujança, um sistema de saúde com unidades avançadas. Eu vou mostrar para vocês. E assim que nós começamos essa gestão, a gente tentou fazer, e nós temos praticado aquilo que é o que eu estou falando com vocês, com relação a um sistema que permita formação de pessoas, inovação, um sistema de alta confiabilidade com relação à segurança e qualidade, algo que eu já vinha trabalhando enquanto vice-presidente, que cuidava da parte de qualidade na assistência. Hoje o Einstein ele conta com quase 10.000 médicos autônomos registrados no hospital e classificados conforme o grau de fidelização. Talvez seja a organização com mais médicos autônomos que tenham condições de trazer os seus pacientes e trabalhar dentro do hospital. São quase 14.000 colaboradores. Os 2 hospitais públicos que atendem exclusivamente SUS, mais o Hospital Central na região do Morumbi, de 640 leitos. As unidades externas, cada uma com a sua expertise, com unidades de alta resolutividade, com exames complementares, unidades menores. Inauguramos na semana passada a primeira unidade externa de atenção primária, cujo custo ele é muito menor e ele tem a missão de controle de doenças crônicas, de uma medicina de urgências e não emergências, mas que possa fazer o atendimento na parte da prevenção, da promoção e que seja muito bem equilibrado o investimento para isso, o custo para isso, com base a um tipo de paciente de baixa complexidade, algo que faltava no nosso sistema. Nós temos também um sistema de ensino que hoje conta com 5 unidades em São Paulo, 1 unidade no Rio de Janeiro e 1 em Belo Horizonte. Eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais desses números, mas hoje, em questões, em números de saídas, nós temos o dobro no sistema privado relacionado ao sistema público, mas 25 mil saídas seriam altas no sistema público, é algo bastante representativo com o paciente do SUS. Em relação a partos, a gente vê praticamente o dobro realizado no nosso sistema para o sistema público do que para a saúde suplementar, assim como a parte de medicina de urgência, onde também existe o dobro de atendimento de emergência, principalmente no pronto atendimento do Campo Limpo, no Hospital Moisés Deutsch, comparados à quantidade do sistema de pronto atendimento na nossa parte privada, que é feita no Morumbi e em algumas das unidades externas. Nós temos uma relação bastante importante com a comunidade judaica, através de um investimento, principalmente no residencial israelita Albert Einstein, que é nosso lar de longa permanência, onde dos 150 vagas de idosos, 99 são casos sociais
em parceria com outras entidades da comunidade judaica. Existe a parte de ensino, onde 24 mil alunos tiveram a participação no ensino do Einstein, seja em ensino à distância, em cursos profissionalizantes, em pós-graduação lato sensu, stricto sensu, a nossa faculdade de medicina, a faculdade de enfermagem, que o ano que vem completa 30 anos. Conforme eu falei, o número de funcionários, a parte de pesquisa, que cada vez cresce mais. A gente tem o privilégio de estar com o Luiz Vicente Riso por aqui, que é o nosso diretor de pesquisa, e no ano de 2017 nós tivemos 717 publicações em artigos científicos, com mais de 2.500 citações desses artigos, e que, a partir do final do ano passado, a gente passou a contar com a Academic Research Organization, que é uma organização diferente que vai contemplar pesquisa clínica, principalmente em indústria farmacêutica. Então, são alguns números que mostram a magnitude do hospital e um planejamento estratégico representada por esta figura, que mostra que a missão de excelência na assistência, a formação de pessoas e também, principalmente, a responsabilidade social, ela se transforma num propósito de levar uma gota de Einstein a cada cidadão do nosso país, falando em saúde do cidadão brasileiro como um todo. E, principalmente, pautado com um pilar, uma sustentação em responsabilidade social em todas as nossas ações e, principalmente, lembrando a característica daquilo que permeou a fundação da nossa organização, que são os preceitos judaicos de boas ações, saúde, educação e justiça social. E nós tivemos a oportunidade, em 2011, em contratar a Carmen Migueles, que é uma socióloga, educadora, e que fez um diagnóstico de cultura organizacional e concluiu que grande parte daquilo que o Einstein é hoje, aquilo que chegou, ela é responsável por ser permeado e por se apoiar nesses preceitos que a gente fala aqui muito, dos preceitos relacionados a parte judaica desde a fundação do hospital, e a gente percebe isso em todos os níveis da organização. Para atingir aquilo que a gente imagina no sistema de saúde, a gente adotou, em 2013, a política de saúde do Institute for Healthcare Improvement, que é a política da tripla meta ou do Triple Aim. Antes, adotado o Institute of Medicine, que tinha as 6 prerrogativas de qualidade em saúde, que estão aí descritas, ela evolui para um triângulo de 3 pontas, onde a tripla meta inclui não somente a qualidade do sistema de saúde, mas ela embarca junto a experiência do paciente, a vivência do paciente durante o tratamento, a experiência do cuidado. A outra ponta do triângulo tem a ver com os desafios da saúde, que é a promoção da saúde e a prevenção, elegendo uma população, não necessariamente uma população geográfica, mas, por exemplo, nós vamos trabalhar com aquelas 14 mil colaboradores em termos de diabetes. Então, nós estamos elegendo uma população e como nós vamos prevenir complicações do diabetes. Esse é um exemplo da ponta da tripla meta que fala da saúde populacional. E, obviamente, a outra ponta é sempre atuar em vista do desperdício. Eu não gosto de falar de custo, porque saúde tem custo, mas sim, principalmente em como evitar o desperdício, quer dizer, pensando sempre no desperdício per capita. Essa parte, obviamente, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de segurança do paciente. Ninguém se interna no sistema de saúde para que ocorra um dano do setor de saúde para a sua saúde e ele saia com alguma doença que ele não tinha. Então, hoje a gente fala muito de segurança do paciente e que depende também da experiência e da liderança, e os nossos programas de segurança do paciente, ele é feito em todas as atividades do hospital, rumo àquilo que nós chamamos de uma organização de alta confiabilidade. Uma organização de alta confiabilidade é aquela organização que envolve um sistema extremamente complexo e que a gente busca uma maior quantidade de tempo livre de eventos adversos graves. A semelhança de uma organização de alta confiabilidade, a gente tem a própria indústria de companhias aéreas, indústria do petróleo, que são organizações complexas que qualquer tipo
de evento adverso grave, ele vai incorrer numa mancha de imagem muito grande e obviamente, a perda da reputação, a perda daquilo que a gente constrói. E aquilo que a gente busca, esses são 5 elementos que cada vez mais a gente difunde para cada colaborador do nosso hospital. Algumas iniciativas são feitas com base a evitar o overuse, que a gente vinha falando. O Choosing Wisely é um movimento mundial, e é um movimento que a gente procura, através de educação, trazer para o paciente aquilo que, de fato, faz diferença no seu tratamento. E esse é um exemplo, em forma de gráfico, aquilo que nós construímos no nosso próprio pronto atendimento, onde o número, por exemplo, de tomografias para diagnóstico de sinusite era extremamente alto, e quando a gente vai analisar a evidência médica, a sinusite é um diagnóstico clínico, ela não depende de exame complementar, ela depende de um bom exame físico e uma boa anamnese. E o gráfico aqui mostra o que foi feito com a diminuição das tomografias no pronto atendimento, com educação, e também com a diminuição de tomografias e raio-x de dor lombar, que também, num pronto atendimento, ela exige tratamento e uma investigação posterior com especialista, não necessariamente na urgência. Como que nós fazemos tudo isso? Obviamente, a gente precisa de engajamento médico. O médico é um médico autônomo no nosso hospital, na grande maioria das vezes. Existem médicos contratados em infraestrutura, UTIs, pronto atendimento, mas a gente precisa de engajamento para que médicos e instituição trabalhem na mesma página. Isso é feito e foi feito através da criação de um sistema de relacionamento com o médico, através de grupos que congregam médicos de várias especialidades e também equipe multiprofissional, não mais em torno de uma especialidade, mas em torno de uma condição de saúde. São esses grupos que nós chamamos de grupos médicos assistenciais. Esse é uma descrição dessa iniciativa. Em 2012 foi publicado na Harvard Business Review do Brasil. E hoje esse sistema todo ele é dirigido pela doutora Juliana e pela enfermeira André, que estão aqui comigo, e que se utiliza também do ambiente virtual do Workplace para que as reuniões que vão propor novas linhas de serviço, onde a gente pode também trazer as informações daquilo que o hospital está implementando para engajar médicos junto. Isso é extremamente importante numa organização por médicos autônomos. Esse é o número de participantes médicos, mais de 1.000 médicos participam, 583 profissionais da saúde, da equipe multiprofissional, e 31 grupos trabalhando, grupos de síndrome metabólica, grupos de perinatalidade, grupos de uronefrologia. Quer dizer, não é atividades de especialidades, tem grupos que trabalham doenças do assoalho pélvico, mas que precisa cada vez mais de uma abordagem multidisciplinar. A gente consegue aí um engajamento grande. Essas são ações concluídas por GMAs, e que a gente faz uso através dessas ações e lança desafios para esses grupos que acabam assumindo a liderança da sua prática. Eu trouxe alguns exemplos para representar. Na parte aqui de medicina intervencionista vascular, a diminuição das complicações em procedimentos de neurocirurgia de carótida, de obstrução de carótida. A gente teve uma diminuição das complicações aí de 13%, uma mortalidade extremamente alta, para 0 complicações neurológicas, quando a prática foi protocolada e foi exercida de uma forma bastante homogênea, inclusive com um tipo de dispositivo utilizado para alguns procedimentos. Aí, outro exemplo com a parte de urologia, onde a gente customizou, a gente evitou o excesso de marcas de catéteres e passou a utilizar 2 tipos de catéteres para ureterolitotomia, que é um procedimento para lidar com cálculo no canal urinário, e houve uma melhoria de desfecho e uma economia de recursos, já que o treinamento com o mesmo dispositivo melhorou, inclusive, a necessidade de manutenção e as quebras desnecessárias do dispositivo. Então, existem outras iniciativas para engajamento do corpo clínico, cafés da manhã que nós realizamos para mostrar a situação da saúde, como o médico
pode contribuir para a sustentabilidade e para a melhoria do desfecho. E esse é um programa que praticamente inaugurou a nossa prática geradora de valor, que é a segunda opinião em cirurgia de coluna. A gente viu a oportunidade, através de uma série de procedimentos de cirurgia de coluna desnecessários, apontados por uma operadora de saúde. Nós criamos aí um grupo formado por ortopedistas, neurocirurgiões e fisiatras, que, em acordo com essa operadora, julgava se aquela indicação cirúrgica ela contempla o que está baseado em evidência científica, o que as diretrizes científicas recomendam. Num primeiro ano, 61% das indicações cirúrgicas não tinham embasamento científico para serem indicadas, o que gerou um encaminhamento desse paciente para um tratamento clínico através de fisioterapia e fisiatria. O índice de satisfação em quem teve a cirurgia aprovada e quem foi para a fisioterapia, ele foi maior de 90%, com resolução dos sintomas, e uma economia acima de 25 milhões de reais, o que mostra de fato aquilo que é o exemplo do desperdício da saúde e como é que a gente pode utilizar de conhecimento para isso. Para a melhoria de performance, cada vez mais o Einstein investe em utilização de plataformas de digitalização que vão permitir cada vez mais a interação do paciente com a organização e a educação em termos de saúde. Nós temos canais de comunicação com aplicativos. Um deles, que é o aplicativo Meu Einstein, onde o paciente consulta os seus resultados de exame e que permite o compartilhamento do resultado com o seu médico. Nós fizemos uma pesquisa e um número enorme de pacientes, a grande maioria, demonstraram nessa pesquisa que o uso do aplicativo melhorou o engajamento do paciente com a própria saúde e melhorou o contato deste paciente com o seu médico através da discussão dos resultados por via digital. Existe cada vez mais aquisição de dados depois que nós implantamos o prontuário eletrônico. É um prontuário eletrônico bastante sólido, que nós perdemos 2 anos para tropicalizar um prontuário que hoje é um dos 2 que mais contemplam os hospitais americanos e que hoje faz parte do nosso universo, onde todos os pacientes geram dados à medida que eles são atendidos, e esses dados nos permitem observar e estudar quais são as melhores práticas baseadas em valor, quais são os profissionais que estão exercendo isso de forma consciente e como que a gente pode oferecer linhas com quem financia todo o sistema de uma forma mais eficiente, com menos readmissão, com menos complicação, a um custo bastante adequado. Existem programas que se utilizam de wearables, existem inovações com machine learning e linguagem natural que permite um paciente diabético conversar com um chatbot para entender o que se faz com o resultado, por exemplo, de uma glicemia. Existe um interesse cada vez maior de que o Einstein faça a gestão de saúde corporativa nas empresas através de recursos de um business intelligence, de um aproveitamento de big data, de uso de analytics, de um controle maior, como que nós vamos gerar valor para as empresas e não simplesmente o oferecimento de um benefício que possa incorrer naquilo que está minando a sustentabilidade, através de análises preditivas de saúde, é o que a gente tem feito, e através do uso de tecnologia também com os dados que o nosso prontuário eletrônico tem gerado. Esse exemplo que vocês estão vendo, ele é recém-inaugurado, tem um pouquinho mais de um mês, é uma central de monitorização, onde profissionais observam tudo o que está acontecendo no hospital, com base em horário de administração de antibióticos, se existe algum paciente, por exemplo, que está com dor e ainda não foi medicado, e por que ele não foi medicado, o centro cirúrgico, se todos os monitores estão funcionando de uma maneira perfeita, aquilo que está sendo, por exemplo, a gente teve a capacidade de sofisticar por conta de um evento adverso, onde o anestesista nosso desligou o alarme do monitor e não percebeu uma situação de risco. Quer dizer, hoje em dia, se o alarme é desligado, é avisado nessa central. É uma monitorização que permite a gente avisar situações em que a gente possa melhorar performance e eficiência. Essa eficiência operacional, através do fluxo do paciente, permitiu uma redução do tempo médio de permanência de cada paciente no nosso hospital, e isso, como vantagem, trouxe
um aumento virtual do número de leitos, já que cada leito era utilizado de uma forma mais rápida para o mesmo desfecho. Então, aqui esse gráfico mostra o ganho incremental comparado à redução de tempo de permanência, que permitiu o hospital gerar virtualmente 97 leitos a mais e que fez com que um planejamento estratégico da construção de um novo prédio feito em 2007 foi praticamente abandonado com um ganho incremental de eficiência, e isso faz muito sentido quando a gente fala de sustentabilidade. Nunca nós esquecemos daquilo que vem se tornando extremamente importante, que é a experiência do paciente. E experiência do paciente, ela não diz respeito apenas a amenidades, a melhor alimentação, também é importante, a serviços de concierge, mas principalmente, isso a gente obtém através de pesquisas, uma pesquisa recente do instituto que congrega todas as organizações de saúde em volta de experiência, mostrou que aquilo que o paciente mais necessita para a sua melhor experiência, pacientes que foram entrevistados do Canadá, Estados Unidos e Austrália, é ser ouvido. Quer dizer, a melhor experiência é aquela onde o médico para escutar a queixa, para dar importância, para dar relevância, por exemplo, uma queixa de dor, é aquilo que demanda a experiência do paciente. Para isso, a gente criou um programa acelerador, que envolve 8 elementos que estão aí descritos, e o uso da abreviatura do SPA, de um acrônimo, que fala de US, segurança, em primeiro lugar, o P de paixão em servir, e o A de atenção aos detalhes, e através desse acrônimo, dessa simbologia, a gente tem feito as iniciativas com nossos colaboradores com essa intenção. Nada seria possível também se a gente não investisse em tecnologia. Hoje se fala muito do benefício da cirurgia robótica. O Einstein, na semana retrasada, comemorava no nosso congresso de cirurgia robótica 10 anos de cirurgia robótica, sendo uma das instituições pioneiras em cirurgia robótica no nosso país. E a organização que mais procedimentos nesses 10 anos realizou, foram mais de 7.000 procedimentos, e a gente vem cada vez mais influenciando também a formação médica através da criação com a indústria da robótica de um epicenter, que é que vai formar novos cirurgiões, e dentro em breve nós vamos ser a primeira organização dentro da América Latina a criar a certificação que hoje é obtida por todos os médicos no exterior, antes somente nos Estados Unidos, agora também na Colômbia, e a gente vai passar a ter essa formação como parte do nosso programa de residência e do nosso aluno na graduação. A telemedicina vem cada vez mais sendo utilizada no nosso sistema, e no ano de 2016 foram feitos 7.000 atendimentos por telemedicina, no ano passado 45.000, a meta esse ano é 100.000 atendimentos, e com telemedicina a gente consegue levar visitas horizontais de especialistas a UTIs, a gente consegue, com o nosso próprio colaborador, dar o primeiro atendimento sem que ele se desloque do seu setor de trabalho, a gente consegue, através de convênios, por exemplo, na cidade de Caruaru, que é uma cidade que não tem especialista de nenhuma área, a gente consegue com que o clínico geral entre em contato com o nosso médico especialista e cuide do paciente sem que haja deslocamento. Nós temos um contrato com a Petrobras que dá assistência por telemedicina ao profissional que está na plataforma, economizando a vinda, que só é possível através de helicóptero para questões que possam ser resolvidas por telemedicina. Existe uma enormidade de oportunidades para a gente lançar mão de telemedicina para romper, de fato, barreiras de acesso, algo que no nosso país, de dimensões continentais, é extremamente difícil. A gente vem trazendo também essa expertise para dentro do consultório dos médicos no Einstein, que também evita com que seu paciente se desloque de maneira desnecessária para uma consulta, por exemplo, que exige conversa e checagem de exames, algo que eu mesmo, na minha prática, tenho feito uso de retornos de cirurgia que possam ser feitos através de telemedicina.
A expertise da gestão de saúde corporativa, ela foi iniciada com o nosso próprio colaborador através das clínicas Cuidar. Hoje são 2 unidades que cuidam da saúde, independente da carteirinha que é o benefício da saúde. E através desses atendimentos, que são quase 30 mil vidas com os dependentes, a gente conseguiu diminuir a porcentagem da internação em mais de 20%, bem como a utilização de pronto atendimento, já que existe um vínculo muito maior com o médico de família do que, propriamente dito, com o pronto-socorro, que dá um sistema de saúde fragmentado. Dentro das ações educativas, eu já falei um pouco dos nossos aplicativos, existe um programa de atividade física, que é o Superação Einstein, com programas de fim de semana de atividade física e também de campanha. Acho que foi difundido bastante as campanhas através de vídeos, a corrida da sua vida, o programa que incentiva a prática, o uso de escadas no metrô. A parceria com o Google, que foi algo que começou com onde o Einstein provê a informação de saúde. Hoje, quando a gente pesquisa qualquer tipo de doença, a primeira informação que aparece é um card e não um site, e esse card tem informações de saúde providas por um time de médicos do Einstein, que naquela ocasião foi coordenado pela doutora Juliana Soares, que está aqui também, e que foram médicos bastante que utilizaram o desprendimento do seu tempo para checar as informações, e essas informações passaram a ocorrer para quem pesquisa também através dos sintomas, que foi a parceria 2.0. Hoje já se estuda novas formas de educação, e a vantagem disso, obviamente, é que você consulta informações fidedignas e isentas de qualquer conflito de interesse que possam aparecer nos sites orgânicos de pesquisa, quando a gente procura verbetes relacionados à saúde. A parte de ensino, eu não vou me estender aqui, mas nós já falamos um pouco do nosso setor de ensino, que cresce a cada ano. Algo que eu gostaria de citar, que o MBA de gestão, que até o ano passado era feito em parceria com o INSPER, ele passa a ser exclusivo do hospital após o início de 2019, e também permeia a residência de gestão em saúde e o curso de graduação. E algo que a gente vai anunciar, e já parece que a Veja já colocou em matéria, que a partir do ano que vem nós lançamos, e ela se inicia, a primeira escola técnica em saúde, que associa o ensino médio juntamente com uma formação técnica, que vai permitir um técnico de administração em saúde e de enfermagem sair para o mercado ao término do ensino médio, ou aspirar, obviamente, o ensino superior em universidade. As inscrições da prova já estão abertas, vai ter uma prova seletiva, e 40% dos alunos vão ter direito à bolsa de estudos, porque a população que a gente quer atingir é uma população que vislumbra entrar no mercado e que necessita trabalhar de forma muito rápida. A parte de pesquisa, esses dados são de 2015, apesar de eu já ter falado dados de 2017, para o Riso não ficar bravo, houve aí uma escolha errada de dados, mas, como nós falamos, são mais de 700 publicações no ano de 2017, e que vem ganhando contribuições no seu comitê, e eu chamei a atenção e agradeci. O Glauco Arbix é uma das pessoas que também participam de fomentar e de nos trazer experiência para crescer cada vez mais o setor de pesquisa e para inovar também na pesquisa. E a gente tem realmente dados que vêm crescendo a cada ano, com fomentos, com doações e com o trabalho de pesquisadores contratados e de médicos voluntários. A Academic Research Organization, ela foi formada há pouco mais de um ano e tem o objetivo de fornecer serviços de pesquisa clínica contratados pela indústria, de fato. E nesta semana, por acaso, o diretor da nossa Academic Research Organization, ele foi enviado para a China, onde a gente vê também perspectivas de relações comerciais para a pesquisa clínica no nosso meio. E para isso a gente tem alguns ambientes de realização de pesquisa. Um dos ambientes que muito nos orgulha é o Centro de Treinamento em Cirurgia, onde são feitas as pesquisas com animais. Nós temos essa autorização que se mantém ativos depois do uso de medicamentos, e tem toda a parte de criação da pesquisa utilizada para medição de resultados. Essas são
parte da nossa organização. A gente deve começar a construir no mês que vem, vencidas todas as regulações com a Prefeitura em termos de construção civil, a nossa Faculdade de Medicina, o prédio propriamente dito. Hoje a faculdade funciona junto com a Faculdade de Enfermagem, na Francisco Morato, mas esse é o empreendimento projetado pelo Moshe Safdie, que é um arquiteto bastante renomado no mundo todo. Foi quem fez o Museu do Holocausto em Israel, quem fez algumas obras em Singapura e na Europa. E esse é um detalhe do prédio, é um prédio de 45 mil metros quadrados, que deve abrigar o Instituto de Pesquisa e a nossa parte de ensino, inclusive as duas faculdades e aquelas que, se Deus quiser, estão por vir, dentro do mesmo ambiente, ao lado do hospital, ligado ao hospital por uma passarela. Uma outra parte que eu queria citar, eu estou já encerrando a apresentação, é a nossa parte de inovação. É uma parte que culminou com uma incubadora de startups, que tem essas startups parceiras, incubadas, algumas delas em processo até de aquisição por parte do hospital, todas elas ligadas à saúde, algumas delas geradas dentro do nosso ambiente, algumas delas com ideias que vieram de fora, que passaram a ser incubadas, aproveitando um ecossistema de inovação, que é a participação do nosso profissional de saúde com ideias, com orientação, e o nosso ambiente de pesquisadores, laboratório, e que vai permitir prototipar as ideias, validar dentro desse ambiente e sair para o mercado e fazer diferença em termos de medicina. Em relação à remuneração, talvez esse seja um único dos pontos que a gente tem para falar, aos modelos de remuneração. O Einstein também, de uma forma pioneira, há 1 ano e meio atrás, criou o primeiro VMO da América Latina, e o VMO é o escritório que nós chamamos de Value Management Office, que é um escritório de gestão de valor, onde são estudadas todas as formas de modelo de remuneração. Existem mais de uma forma, existe a forma baseada em valor, onde a gente passa a entregar não o procedimento, mas o desfecho dos procedimentos. Portanto, quanto menos procedimento, para o menos desfecho, melhor para a organização. A gente vê essa publicação como a primeira aqui no nosso meio sobre o VMO, e onde a gente faz o bom uso do relacionamento entre esse escritório e a parte de prática médica, mas o envolvimento de todas as partes do hospital. Aqui são os 4 principais exemplos de modelo de remuneração que hoje o mundo discute, obviamente substituindo este primeiro, que é o Fee for Service, que torna a saúde insustentável, mas o Capitation, o Global Payment, onde um volume de recursos é oferecido ao provedor e ele tem esses recursos para gerenciar a saúde de uma determinada população. E é muito interessante, porque quando você fala de Global Payment, aquilo que era receita, na hora que você muda, vira despesa. Quer dizer, uma infecção urinária numa cirurgia ortopédica, ela é uma receita para o hospital. Quando você muda para o Global Payment, ela passa a ser uma despesa desnecessária. Portanto, estimula as organizações a investir em programas de qualidade para que essa receita não seja, essa despesa não seja incluída no tratamento. E o value basic, aquilo que eu falei em relação a desfecho, o hospital vem cada vez mais organizando a forma de relacionar com as operadoras de saúde para nós entregarmos muito mais desfecho do que procedimento, e para isso exige a participação do médico. Existe um dado que a gente utiliza, que é o DRG, que é o agrupamento de diagnósticos, não pelo diagnóstico, mas pelo grau de gravidade. E para vocês terem um exemplo de quão importante é o modelo baseado em valor, aqui é um exemplo onde a gente traz a severidade da doença, e quando a gente fala de severidade, por exemplo, cálculos na vesícula numa pessoa de 25 anos saudável, é o mesmo diagnóstico de cálculo na vesícula de uma pessoa de 90 anos com doença cardiopulmonar. É o mesmo diagnóstico, porém o grau de severidade bastante diferente e o consumo de recursos também bastante diferente. Quando a gente analisa por essa ótica, a gente vê aqui que o tempo de permanência observado pelo esperado, ele é maior em graus de severidade maior, ele deve ser maior porque a severidade é maior, e muitas vezes a gente vê a prática do nosso médico
com dados que não contemplam isso. Então, alguma coisa está errada nessa prática, existe algum conflito, existe algum motivo pelo qual a menor severidade está ficando mais tempo, e é nosso desafio engajar médicos nesse sentido. A mesma coisa quando a gente fala de custo. Quer dizer, quando o custo da menor severidade é maior do que a maior severidade, há um consumo desnecessário de recurso, não precisa pensar muito por quê. Quer dizer, o paciente mais grave ele deve consumir maior recurso e não o contrário. Então, existe aí um desafio de engajamento médico para que a gente possa contemplar o paciente com melhor desfecho, com melhor experiência. Essa é uma avaliação. O PROM significa o Patient Related Outcome Measure, que é uma pesquisa em relação ao desfecho relatado pelo paciente, bem como ao desfecho pode ser relatado com relação à experiência. E isso agrega valor ao tratamento. Desafios para o futuro existem, esses são os principais que a gente vê na nossa organização, que é transformar os técnicos, que são, quando eu falo de técnicos, eu falo de médicos, por exemplo, da minha geração, que fomos muito bem formados, e eu tenho hoje o privilégio, eu vinha para cá, Glauco, e vim entrando lembrando da minha época onde eu me formei aqui na USP e frequentava o Instituto de Ciências Biomédicas para falar de histologia e de ensinamentos das ciências básicas. E o nosso ensino médico, ele era um ensino médico extremamente técnico, não se falava de liderança. É um privilégio para mim, eu falei, até comentei no carro, como essa época nossa, que era uma época feliz aos 18 anos de idade, frequentando CPUSP, um campus como esse, e não havia esses desafios que a gente tinha hoje com relação à saúde, e também não era ensinado ao médico participar desta forma. Hoje, a gente vê que a nossa formação técnica ela é suficiente para a gente trabalhar como técnico, e o desafio do médico e do profissional de saúde é, de fato, ser líder da sua prática para promover as mudanças que o mundo vai exigir do setor da saúde. Senão, o sistema, aliás, já está acontecendo, o sistema ele vai quebrar, e aí a gente tem que ter medo do nosso futuro enquanto paciente. Quer dizer, daqui a muito pouco tempo, nós todos vamos necessitar de um sistema de saúde que seja um sistema de saúde que traga para nós saúde. Existe uma previsão hoje que em 2030, no Brasil, menos de 10% dos idosos vão ter acesso à saúde suplementar. Quer dizer, é algo que nos amedronta. Quer dizer, a gente vai ter que lidar com o Sistema Único de Saúde para prevenir saúde. Então, é um desafio transformar médicos e profissionais técnicos em líderes, trazer a medicina de valor e não de volume, rever prática remunerativa obrigatória. Hoje em dia tem um trabalho muito intenso no nosso hospital, que são médicos privados, em se engajar nesse sentido, eliminar desperdício, foco na informação e na sociedade digital. Sem informação a gente não vai chegar lá, e evitar o corporativismo, que muitas vezes é o óbice da gente implementar aquilo que vai trazer valor. Não cabe, num sistema de saúde hoje, alguém gastar uma consulta médica, usar o tempo do médico, por exemplo, para fazer óculos. É um exemplo muito simples. No mundo inteiro, a Índia faz óculos por $2. E aqui a gente gasta uma consulta com um oftalmologista que defende a prática do seu consultório na realização de óculos, que pode ser feito hoje, não é nem por profissionais técnicos. Hoje, a manufatura de óculos ou diagnóstico para tipos de lente é feito por máquinas, não é nem por técnicos. Então, esse corporativismo, o uso maior de telemedicina, ele tem que ser cada vez mais combatido. Isso faz parte também do nosso trabalho junto às entidades reguladoras e, principalmente, do engajamento do paciente. Existe uma necessidade de educação do paciente com estes conhecimentos de custo-efetividade, para aquilo que representa a carteirinha de um convênio, por exemplo, não representar uma liberdade total, um cartão de crédito sem limite que pode ser usado da forma como bem queira. Eu peço desculpa se eu me alonguei demais, é muito difícil quando o Glauco convida para a gente falar um pouco do Einstein, e isso realmente não é um pouco, é muito, e faltou muito. E eu sei que aqui tem um público extremamente diferenciado, com base em conhecimento, mas às vezes não tão afeito a esses conhecimentos do setor da saúde. Te agradeço, Glauco, de novo a oportunidade. É um prazer aí falar com todos. Eu fico aberto aqui para o debate. Muito obrigado. Obrigado a você, Sidney. É um prazer ouvir você. O Einstein, acho que deixa
todos nós brasileiros com orgulho pelo que vocês fazem, pela atividade, pela intensidade, pela qualidade que vocês conseguiram, que vocês conseguem oferecer, que vocês conseguiram alcançar. E como todo mundo pôde perceber, é uma atividade intensa para manter e elevar essa qualidade. Isso não parou, volta para trás. Entende? A regressão aqui é muito fácil, na medicina vocês sabem disso menor do que eu. Então, muito obrigado pela sua apresentação, acho que foi extremamente importante. Queria apenas, antes de passar a palavra para vocês, queria registrar a presença do Luiz Vicente Rizzo, que é o nosso diretor de pesquisas, nossos colegas aqui, a doutora Juliana, que nos ajuda o tempo todo a manter a qualidade do que nós fazemos. Queria registrar também a presença do Zé Eduardo Krieger, que é diretor do INCOR, ex-pró-reitor de pesquisa da USP, que está aqui. Ele é médico também, não tenho certeza. Está aqui também o nosso colega Luiz Carlos Ferreira, que é o diretor do ICB, que você fez referência, muito obrigado pela presença, e Mário Salerno, que é coordenador geral do Observatório de Inovação da Politécnica da USP, e todos vocês que estão aqui presentes. Eu queria lembrar, nós estamos no meio de um ciclo bastante intenso de debates. Nós já realizamos 2 debates voltados para as eleições, no dia 31, com o ex-ministro Goldenberg e o Maurício Holanda, que foi secretário de Educação do Ceará. Nós tivemos o dia 3 de setembro, agora, semana passada, a presença aqui do Marcos Lisboa, que é reitor do INSPER, e do Bernard Api, que é especialista na área tributária. Tivemos um debate bastante intenso sobre economia. Temos a apresentação do Sidney hoje, que fala sobre saúde e a inserção do Einstein na saúde brasileira e suas repercussões fora do país. Teremos, na segunda-feira que vem, a presença aqui do Carlos Américo Pacheco, que é diretor-presidente da FAPESP, e da Fernanda Denegre, que é diretora de inovação do IPEA, um debate sobre os rumos e o futuro da ciência e tecnologia no Brasil, que passa por momentos bastante graves. O coordenador dessa mesa será o professor Mário Salerno. Só para você saber, viu, Sidney, no dia 28 de setembro, vai se encerrar esse ciclo nosso, e um debate também sobre saúde, para o qual vocês todos já estão convidados, você também. Será entre o professor da Faculdade de Medicina, Mário Schaffer, sobre políticas públicas, e o Drauzio Varela, que todos devem conhecer. E nós pretendemos fazer um debate, inclusive, sobre questões que você tocou. Então, todos estão convidados. Dia 20 temos debates sobre gestão pública e inovação, com Fernando Abrúcio, com a Evelyn Levi. Nós vamos estar conversando, sempre tentando fazer propostas para que o nosso país eleve um pouco e saia um pouco, vire um pouco a página dessa situação em que a gente se encontra. Não é fácil, né? Há problemas de várias ordens, né? O sistema político nosso praticamente derreteu, a economia patina, a política é aquilo um pouco que todo mundo desconfia, e sempre a gente desconfia menos do que o que é, mas é fundamental que a gente trabalhe com a ideia de que isso aqui, que o Brasil tem saída, mesmo que seja difícil. Eu acho que nós, como pesquisadores, temos a obrigação de procurar. Né? A única coisa que nós não podemos fazer, e não vamos fazer, é ficar deitado em berço esplêndido, ainda que o convite seja bastante tentador. Queria começar, antes de vocês, quem quiser falar, por favor, é só levantar a mão, tá o cavaleiro. Eu queria já colocar para você uma pergunta. Você falou de passagem, logo no começo da sua apresentação, a relação entre o atendimento público via SUS e o atendimento privado, e mostrou a compressão que o sistema público vive, que ele não atende uma grande parte da demanda. O Brasil tem o SUS, desconfio que seja talvez o maior
sistema de atendimento público do mundo, estruturado, organizado, e a gente tem uma dificuldade grande de manter esse atendimento e como a gente vê, ele está ainda comprimido, ele atende pouco diante das necessidades do país, que é um país muito desigual e com carências enormes. Então, a primeira pergunta eu gostaria de fazer a mim, depois eu passo para outros fazer, para você responder em bloco de 3, certo? A minha pergunta é simples. Nessa situação, como é que fica o sistema de saúde? Ele tem alguma perspectiva? Porque todo mundo fala em sustentação, mas, de fato, ele não é sustentável. Efetivamente, ele não é sustentável. E os dados que você mostrou e as medidas que vocês tomam mostram que se os problemas, os obstáculos enormes estão colocados em várias dimensões, em várias áreas, não forem atacados, esse gap, essa distância, esse déficit vai somente se alargar. Então, a minha pergunta é, tem possibilidade de sustentação desse sistema se a gente não tomar medidas mais fortes, seja no setor público, seja no setor privado? Essa, então, é a primeira pergunta. Queria passar ao Cavalheiro inscrito, não sei se tem mais gente, o Mário Salerno. Mais um. Professor Krieger. Então, por favor, eles terminam, daí você responde, por favor. Cavalheiro. José Carvalheiro, Medicina de Ribeirão Preto, Observatório de Inovação do IEA. Não posso deixar de dizer que no meu currículo consta que eu fui presidente da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é conhecida como uma entidade científica que trabalha a questão da saúde de uma lógica muito peculiar e muito mais próxima do setor público do que do setor privado. A questão do público e privado é uma questão sensível na nossa área, evidentemente, e eu me congratulo com a exposição de um modelo que vem do setor privado, mas que é um modelo respeitável e ético, e que, portanto, isto possivelmente vai entrar no debate quando vierem o Drauzio e o Mário, especialmente o Mário, não é? Que fará um pouco o contraponto à questão do setor privado, da presença do setor privado. Eu sou de uma geração anterior à do Dr. Sidney. Nós ainda não tínhamos nos mudado para a cidade universitária, as cadeiras básicas ainda eram no prédio da doutora Arnaldo, e nós estávamos iniciando naquele momento a militância política no movimento da reforma sanitária, em que um dos grandes líderes era o Gentili de Mello, do Rio de Janeiro, que, curiosamente, a secretária eletrônica dele, quando ele não estava, dizia, antes de dizer o nome dele, dizia: o pagamento por unidade de serviço é um fator incontrolável de corrupção. Deixe o seu recado, só para que se tenha uma ideia de como as coisas... E que, evidentemente, eu participei disto tudo, participei da 8ª conferência, participei. E outro dia eu tive a curiosidade de verificar o meu depoimento nas atas da Assembleia Nacional Constituinte, onde eu fui na Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, representar a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque, na época, a Abrasco já existia como entidade científica e, portanto, a SBPC não... E eu fiquei... Está lá, né, um dia de maio, acho que 7 de maio de 87. E eu li de cabo a rabo e não falo em SUS. Eu não falo em momento algum em sistema único. Eu falo o tempo todo em sistema unificado, que era um pouco a coisa que existia na época, não é? E que era uma espécie de junção do antigo INAMPS com a área de saúde pública. E portanto, eu acredito que na reunião que o professor Krieger vai coordenar, nós vamos fazer um pouco o contraponto. Eu quero dizer que, em toda essa discussão do sentido do setor privado, se ele está no sistema, se ele não está no sistema, não é? A 8ª conferência queria estatizar já, não é? Perdeu, não é?
estatiza mais lentamente, né? E o que é curioso é verificar como é que se definiu o sistema. Em algum momento se falava sistema e não sistema único. Depois começou a se falar sistema único, incluindo o setor privado conveniado, não é? Mantendo como suplementar o sistema privado com fins lucrativos. Eu quero me congratular com a sua exposição, verificando que, na realidade, há vida inteligente no setor privado, ética, e que a perspectiva de entrarmos no entendimento não está de... Agora, todas as coisas que foram levantadas, eu fui anotando aqui, mas, evidentemente, eu ia fazer uma outra palestra, e não é o caso. Quero só me congratular com o que vocês representam como um setor privado ético, que acaba participando do SUS pelo fato de atender SUS. Não é? Isso é uma coisa importante. Obrigado, Carvalheiro. Depois você vai falar se vocês são o setor privado ou se são outra coisa, certo? O Mário Salerno, por favor. Bom dia, obrigado pela palestra. Vamos mudar totalmente de assunto, mas, enfim, faz parte. Eu queria entender melhor, que você descrevesse melhor quais as atividades que o Einstein está fazendo no que você chamou de digitalização, né? Como vocês estão trabalhando com dados, com inteligência artificial, e se vocês têm alguma perspectiva, se é que vocês já não estão fazendo, mas para onde acha que vai, não apenas para procedimentos internos, prontuário, etc., mas para diagnóstico, certo? E como isso vem sendo recebido lá dentro ou mesmo fora. Obrigado, Mário Salerno. Professor Krieger. Professor Krieger, por favor. Bom dia. Primeiro, eu queria cumprimentar o Dr. Sidney pela apresentação e, evidentemente, pelo trabalho que vem sendo realizado na instituição. Há vários aspectos aqui que são bastante interessantes como tópicos de discussão, mas eu queria focar num aspecto fundamental. Quer dizer, a lógica da criação do SUS, ela, como o professor Carvalheiro já mencionou, é bastante diferente dessa lógica que você vem apresentando, que não é dominante ainda, mas cada vez mais se percebe a importância da entrega de valor, vamos chamar de medicina de valor. E o problema agora, considerando que nós estamos passando pela reengenharia do sistema de saúde mundial, por motivos às vezes distintos, mas com uma série de questões que são comuns, quer dizer, qual é a estratégia para que a gente possa, no nosso país, porque não é uma questão mais de opção, quer dizer, como que nós poderíamos acelerar esse processo de aproveitar essa bela plataforma, que é a plataforma do SUS, conforme já foi mencionado, é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde, para que comece essa transformação. Primeiro de acesso, que foi a grande promessa inicial, mas para mudar. Isso não é suficiente e não é sustentável. E como é que nós vamos ter que fazer as duas coisas juntas? Quer dizer, alguns aspectos dessa sua experiência, como é que a gente poderia encaminhar essa questão? Muito obrigado, professor Krieger. Vou passar a palavra para o Dr. Sidney. Queria só lembrar, iearesponde@usp.br. O internauta que quiser enviar suas perguntas, por favor, utilize esse e-mail. Sidney, por favor. Bom, obrigado pelas perguntas, todas elas nada fáceis, né? Senão a gente não estaria debatendo, né? Mas eu vou, se vocês permitirem, a pergunta do professor Krieger e a do Glauco Arbix tem muito a ver uma com a outra, né? Que se o SUS tem saída, né? E obviamente que não é fácil, senão a gente não estaria debatendo um sistema único dessa magnitude, mas quando a gente fala hoje aonde o SUS está, obviamente a gente não pode virar as costas e falar que não deu certo ou que a Constituição em 88 não agregou nada ao nosso sistema de saúde. Quando a gente fala da baixa complexidade no programa Saúde na Família, a gente vê de fato uma melhoria na prevenção muito grande, principalmente nas regiões mais pobres do país, na região do Nordeste,
haja visto o acesso que aquela população tinha e que hoje ela tem com a medicina básica, o que a gente chama de atenção primária e prevenção de doenças e médicos de família. Mas existe aí, obviamente, um volume de pacientes grande, onde a Constituição ela obriga a universalidade, a equidade, o tudo para todos. Quer dizer, e esse recurso ele é finito. E, apesar de haver um entendimento que existe um subfinanciamento do SUS, a gente vê um desperdício gigantesco em termos de gestão, em termos de influência política, e cada vez mais, se a gente olhar o SUS como um ativo político para a eleição a cada 4 anos dos prefeitos, governadores e até dos ministros, já visto ministro da Saúde, nenhum durou mais aí do que 1 ano e meio, 2, nos últimos 20, 30 anos, que ninguém consegue implementar projetos de fato. Mas quando a gente vê, por exemplo, uma comissão tripartite no Ministério da Saúde que fala que a atenção primária ela vai ser de responsabilidade do município, a atenção secundária do Estado e a atenção terciária do governo, a gente vê, até por um âmbito, um pleito eleitoreiro, a gente vê hospitais vazios, e quando se reclama de falta de leitos, a gente vê um monte de hospital que não tem ocupação. A gente vê municípios com 10 mil habitantes com uma unidade de maternidade de alto risco. Quer dizer, quantos pacientes de alto risco no município de 10 mil habitantes vai ter? Então, falta gestão de recursos para você organizar a atenção primária de municípios, um hospital regional para onde serão encaminhados os casos de média complexidade, um hospital talvez estadual, ou que presente 2, 3 estados para medicina de alta complexidade, e não necessariamente vir todo mundo para São Paulo para tentar alguma vaga nos hospitais de alta complexidade do país. Existe um desafio enorme quando a gente fala que os recursos do SUS tudo igual para todo mundo, e esse recurso ele é finito. Quando, através de judicialização, uma criança foi parar em Miami para fazer um transplante multivisceral que custou ao país 6 milhões de dólares e ela foi a óbito, quando aqui existia equipes com expertise para isso, em mais de um hospital, a gente está falando até de uma tentativa, naquela ocasião, do Hospital Sírio-Libanês, do Einstein e do Hospital das Clínicas, de fazer algo organizado em multivisceral. Quantas pessoas deixaram de ter a sua hipertensão, o seu diabetes tratado com 6 milhões de dólares gasto num transplante? Então, o SUS vai ter que fazer escolhas. O SUS vai ter que respeitar um rol de procedimentos, um rol de medicamentos que seja respeitado. Vai ter que haver uma gestão melhor dos recursos destinados à saúde. Vai ter que ter um poder de negociação com a indústria farmacêutica, com a indústria de dispositivos melhor do que é feito hoje. Uma política de medicamentos de alta complexidade que seja adotado de maneira como a evidência científica mostra. E aonde, isso é uma opinião minha, não somente minha, mas de pessoas do Conselho do Einstein, que a gente debate toda hora, o Einstein tem no seu propósito atuar com a medicina pública e, de alguma forma, levar melhor saúde ao cidadão e até exercer um protagonismo na difusão do melhor conhecimento. As parcerias público-privadas naquilo que o SUS é incapaz de realizar, ela é fundamental. Haja visto que a gente conseguiu, eu não tive a oportunidade, obviamente, de mostrar tudo em tão pouco tempo, mas o Einstein ele é o representante hoje na América Latina, ele é um parceiro estratégico do Institute for Healthcare Improvement, que hoje é a entidade que fomenta questões de qualidade e sustentabilidade pelo mundo todo. E, nesse sentido, nós fazemos, através do PROAD, capacitação de profissionais do Amazonas, profissionais da região norte, nordeste, em que a gente capacita para exercer medicina naquela região com qualidade, com segurança. Uma parte maior do que 50% existe de rotatividade e de abandono de cargo dos profissionais capacitados e que atuavam no SUS. Quer dizer, remuneração tem que ser melhor, atratividade tem que ser melhor. Tem UTIs onde você não consegue trazer um profissional para tratar do SUS, e não é porque a UTI é ruim, é porque não tem condição de vida para o médico e para a sua família em regiões onde faltam condições sanitárias, de entretenimento, de lazer, de escolas para os filhos. Quer dizer. Então, existe
uma preocupação grande também nesse sentido. Mas eu estava falando aonde as parcerias público-privadas elas são fundamentais para um sistema que é incapaz de resolver algumas questões. Nós temos como exemplo, por exemplo, uma colaborativa de segurança feito com 5 hospitais que atuam no PROAD, que hoje impacta com melhoria, isso já foi mensurado, uma melhoria das questões de segurança em 150 hospitais públicos do país. Essa foi uma iniciativa de uma capacitação da gestão desses hospitais voltados para a segurança pela iniciativa privada. Da mesma forma, e que deve ter sido noticiado no último mês, a atuação do Einstein, e aí foi bancado por uma indústria farmacêutica, a Merck Sharp Dohme tem um programa chamado MSD for Mothers, e que ele destina um recurso para projetos que vão melhorar a saúde em qualquer país do mundo. E nós somos ganhadores por conta de um projeto onde a mortalidade materna no Hospital Agamenon, na região metropolitana de Recife, era algo absurdo. Era talvez a maior mortalidade materna do mundo. E, através de diagnóstico, de leitura de cenários, diagnóstico, implementação de medidas de qualidade e capacitação de profissionais, principalmente no pré-natal, essa mortalidade caiu em 54%. Quer dizer, existe uma oportunidade muito grande naquilo que o SUS não tem como fazer, até pela lentidão das aprovações, das licitações, da capacitação, que eu vejo o sistema como um sistema único. E a saúde suplementar ela pode contribuir nessa parceria com o SUS. Então, nós falamos de Constituição, falamos de gestão, do programa Saúde na Família, é algo que tem que ser incrementado cada vez mais, porque é isso que traz a medicina preventiva, principalmente se a gente for analisar as questões de envelhecimento. E o Brasil é um dos países que não se preocupou em se preparar para o envelhecimento e talvez que tenha a taxa de envelhecimento hoje mais rápida do mundo. Em 30 anos, a gente vai ter uma população não idosa comparada à idosa de 2 para 1. E existem estudos que mostram que esses 2 jovens para cada idoso provavelmente vão morar na periferia, ou seja, vão ser a populações talvez menos produtiva para sustentar uma população mais idosa. Então, existe uma necessidade. E a última coisa que eu quero falar, tem coisas que a gente fala de saúde que não são restritas à saúde. Quer dizer, quando a gente fala de cessação de tabagismo, de estímulo à atividade física, de nutrição, não dá para você falar para um cidadão, por exemplo, da cidade de São Paulo, que ele vai caminhar na rua 2 vezes por dia, porque ele vai ser assaltado. Provavelmente ele vai tropeçar num buraco na calçada, vai cair e quebrar o braço. Provavelmente ele vai respirar um ar que não é bom de respirar. Vai voltar para casa, não está morando bem, não vai ter onde ele voltar da sua caminhada, da sua prática de atividade física. Vai procurar um ambiente de entretenimento com vida social e não vai encontrar parques com área verde, com possibilidade de fazer esporte. E isso é saúde. Acaba caindo questões ligadas à saúde que dizem respeito a sanitarismo, que diz respeito a cidades saudáveis, que é um conceito, no meu modo de ver, que todo político que se candidata a um cargo de gestão ele deveria se preocupar. Então, quando a gente joga toda essa culpa no SUS, a gente está deixando de olhar uma série de oportunidades que o Brasil tem de melhorar como um todo. Não sei se eu respondi tudo, mas acho que uma boa parte disso. Se não respondeu, o pessoal grita aí. Queria... Bom, você quer mais coisa? Não, as outras questões, que faltou do Salerno, que ele me perguntou, em relação à digitalização, a gente passou um pouco rápido, né? Mas há 3 anos o hospital criou a diretoria de Big Data, trouxe pessoas extremamente comprometidas para isso, principalmente um médico radiologista, que também era um médico da Universidade de São Paulo, que faz neuroimagem, que hoje ele pediu uma licença da Faculdade de Medicina, que é o Edson Amaro, e esse setor ele foi sendo cada vez mais aumentado. E hoje existe um projeto que envolve um investimento de 30 milhões de reais com o PROAD, que está unificando a informação em saúde pelo país todo, pelo Sistema Único de Saúde, para ser mais um motivo da gente entender e dirigir recurso para o nosso sistema. Então, nós temos tido todo esse raciocínio com medicina baseada em valor através de levantamento de Big Data, que com a implantação do nosso prontuário eletrônico, foi um prontuário eletrônico que entre implantação e compra, eles nos custou 200 milhões de reais.
e com esses 2 anos, uma capacitação de profissionais e treinamento para implementação que muito nos orgulhou e, segundo a própria empresa que vendeu o prontuário, foi talvez o case de maior sucesso de implantação no mundo. Haja visto que no segundo dia, eu tenho uma foto, eu gosto de mostrar, tinha um infectologista nosso na UTI passando visita e sendo auxiliado para mexer no prontuário, só que hoje, posso falar, o Dr. Rudo Futzler, ele tem hoje 86 anos, mais ou menos, ele estava lá no prontuário eletrônico, fazendo a sua evolução dentro da UTI. Então, essa implantação do prontuário hoje tem permitido o Big Data fornecer informações tanto da prática assistencial, como com desfecho, com aqueles gráficos que eu te mostrei, e a gente consegue aí identificar quais as oportunidades de organizar e negociar pacotes de tratamento, a ponto de que, com determinados médicos, alguns pacotes, a gente assume a chance da complicação, que a gente sabe que não vai acontecer, ou se acontecer, não vai onerar o nosso sistema. Nós temos um trabalho grande de inteligência artificial, que é o modelo preditivo do pronto atendimento, acho que vale a pena a gente falar, Glauco, onde essa diminuição do tempo de permanência permitiu uma base histórica e que, através de inteligência artificial, nos permite hoje, quando o paciente chega no pronto atendimento, fala a sua queixa e fornece as suas informações de saúde, mais o primeiro exame complementar pedido, isso vai gerando dados para um sistema de inteligência que permite, naquele momento, dizer se esse paciente vai ser internado ou não, com uma assertividade de 94%. No momento que existe essa chance grande de ficar, o leito relacionado ao diagnóstico ele é bloqueado para isso, porque a gente também tem a informação de que o paciente alocado com o diagnóstico correto no local correto tem 13% a menos o tempo de internação, e esse paciente fez com que reduzisse o tempo de espera de leito no PA em 1 hora e 20 minutos, algo que para a experiência é melhor, para a nossa organização é melhor, já que existe essa predição de leitos através de inteligência artificial. Em relação ao diagnóstico, e aí houve participação, existem estagiários da Poli, você deve saber que trabalham conosco lá também, e também do ITA, e existe um prêmio que o nosso setor de radiologia ganhou, quando, através de imagens de ressonância na identificação de tumor de próstata, permitiu a identificação com inteligência artificial pelo algoritmo, pelo computador, com um acerto de 84% comparado ao nosso médico. Isso foi um prêmio internacional que eles ganharam e que teve a organização desse algoritmo absorvido pela GE, que passa a contar com isso no equipamento de ressonância. Então, essa transformação digital, principalmente, ela ocasionou uma transformação cultural, porque tudo que se pensa hoje no hospital, alguém levanta a ideia, não, mas isso dá para fazer sem que a gente invista tanto recurso. O mobile também, com o nosso próprio profissional, com a população pelos aplicativos, pelo Meu Einstein, pelo Einstein Vacinas, que fez um boom de procura de vacinas porque o paciente ele é alertado dos prazos de vacinação, daquilo que ele tem. É muito simples, né? Existe um programa que foi gerado também na nossa inovação, que é o programa Scala. O programa Scala, a gente até tirou o logo do Einstein, porque a gente viu aí a oportunidade de todos os hospitais comprarem. Se tivesse o logo do Einstein, a gente ia perder em vendas. Mas isso virou praticamente um spin-off e é um programa de gestão de equipes de plantão. Quando eu era plantonista e eu precisava trocar um plantão, além de inventar uma história que eu teria que matar alguém da minha família para dar real importância, por que eu não poderia dar o plantão, eu tinha que parar assim, não, eu vou dedicar 2 horas esse sábado, onde eu vou ligar para as 30 pessoas da equipe para trocar o meu plantão. O Scala permite, primeiro, que o gestor coloque a escala proposta. Na hora que eu vejo meus dias de plantão, eu coloco lá, preciso trocar esse plantão. Isso aparece para toda a equipe e a pessoa assume e já fala qual que ele quer de volta. E aí existe uma organização que o aplicativo permite, informando ao gestor, no final, quem está dando o plantão e que a informação é ligada ao RH, que vai pagar de maneira adequada quem deu o plantão. Isso já existe em 120 hospitais aqui pelo nosso país, um hospital fora do Brasil, e a gente teve uma negociação que acabou sendo comprado pela Rede Globo para gerir equipes de reportagem através do programa. Então, assim, são ideias muito simples que, convertidas em aplicativos que agem dessa maneira, permite a gente se organizar melhor.
Obrigado, Sidney. Nós temos o Cláudio. O Cláudio é presidente do CIETEC, que é a incubadora aqui da USP. Você quer falar, Cláudio? Tem mais alguém inscrito? O Luiz Carlos, do ICB. Você vai contar se o Sidney foi bom aluno ou não para a gente? Tá? Ah, mas naquela época eu era, viu? Hoje, aliás, hoje o Riso está aqui também, né? Hoje a gente tem a parceria da Isis, do Paulo, né? O Paulo Abrahamson, que atua tanto na histologia há tanto tempo, ele é colega de turma do meu pai, que é pediatra, que deve ser contemporâneo, talvez seu. Eu acho que a turma... Não, meu pai formou em 65. Precisa falar, né, Carvalheiro, né, pô? É. E ele me contava daquilo que você floreou na época dele, né, das discussões, porque ele também foi do CAOC. E ele passou um ano aí morrendo medo de ser preso em 61, quando houve a invasão da faculdade, né, pela ditadura. Mas a gente tem a oportunidade do convívio, né, do Paulo lá no nosso hospital, até com uma relação médico-paciente, e ele nunca reclamou da minha atuação, pelo menos na histologia. Então, eu estou imune aí, né? Não, mas o Luiz Carlos vai reclamar agora. Né? Se prometeu, né, meu? Cláudio, por favor. Cláudio Rodrigues, presidente do CIETEC, a incubadora aqui do campus da USP. Eu queria antes fazer só uma lembrança. Eu fui diretor do IPEM aqui na cidade durante muitos anos e tive uma interação fortíssima com o Pfeffer. E eu vou contar um caso. Com o Davi? O presidente do Einstein... o Dr. José Fer. O Pfeffer, nós começamos a produzir aqui... O eletro. O radiofármaco chamado Fluor-FDG, que é para diagnósticos e etc. Primeira vez que se fazia isso na América Latina. E fui conversar com o Pfeffer. E falei para ele que nós estávamos começando isso. E esse radiofármaco é um material radioativo que tem 5 horas de meia-vida, isto é, ele acaba. E nós gostaríamos que o Einstein iniciasse isso. Eu vou buscar de helicóptero na cidade universitária para que eu possa fazer isso. Isso para mostrar quem era Dr. Pfeffer e o interesse sempre forte do Einstein, do Hospital, na busca de inovação. Pegando esse gancho de inovação, que é onde eu estou trabalhando agora, sei da incubadora de vocês, sei da preocupação com a inovação e com a pesquisa, e pergunto para você o seguinte: nós temos uma incubadora aqui com 100 e poucas empresas incubadas permanentemente. 30% dessas empresas são na área de saúde. Ribeirão Preto tem uma incubadora fortemente direcionada para empresas na área da saúde. Vocês têm uma incubadora com empresas fortemente direcionadas à saúde ou só empresas na saúde. Você somar só essas 3 incubadoras, você multiplica provavelmente por 10 as oportunidades que você tem na sua incubadora. Por que não fazemos isso juntos? Por que não podemos levar os negócios dessas 3 incubadoras, ou dessas 2 incubadoras, juntando com a sua, para oportunidades de negócio? Porque essas startups, elas visam sobrevivência no mercado. E se não tiver cliente, elas não vão sobreviver. Então, essa é a primeira colocação. Por que não juntamos esforços? A segunda, nós temos aqui em São Paulo a FAPESP. A FAPESP é um programa que junta empresas nascentes, empresas grandes, clientes demandantes de inovação e as próprias empresas nascentes, grandes empresas e financiamento. E esses programas são comuns na FAPESP. Recentemente, agora, foi lançado um programa com empresas farmacêuticas, GSK, se não me engano, empresas incubadas, nascentes, startups, com financiamento metade FAPESP, metade da empresa. Então, são 2 colocações que vão fomentar, vão acelerar o sucesso dessas ideias criativas que não nos faltam nesse país, em São Paulo, e especialmente nesse campus. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que o senhor tem toda a razão. O Einstein, nesses 3 anos de
setor de inovação. A gente recebeu, entre feiras de pitches e praticamente entrevistas, a gente recebeu 1.000 startups em 3 anos de saúde, única e exclusivamente de saúde, que vieram mostrar seus insights para, de alguma forma, ter essa parceria do hospital. E a gente elegeu, tem um quadro que eu mostrei quais as startups que estão conosco na incubadora. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Nós tivemos a oportunidade de fazer algum tipo de parceria com a incubadora do Bradesco, o Habitat, Inovabra, né? O Bradesco é aceleradora. Ele já pega a ideia formada, já com... Para o senhor ver como eu vou responder, botando em dúvida a sua sugestão. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, que é do Cláudio Terra, com muito carinho, temos conversado e fico muito, quero cumprimentar e fico muito feliz com a iniciativa de vocês e gostaria que fosse multiplicada. Desculpe a minha interrupção. Para o senhor ter uma ideia, hoje, o setor de inovação, nós fazemos uma reunião estratégica toda segunda-feira às 7h30 da manhã e eu não consigo acompanhar. Existe um grupinho nosso desta reunião para o startup e hoje chegou umas 12 no caminho de lá para cá. Quer dizer, é algo que vai muito rápido. O Terra tem feito isso com grande dedicação e ele tem todo um background aqui para isso, inclusive agregando a Poli, agregando o ITA. E praticamente cada vez que eu vou lá na Eretz, na incubadora, eu me sinto até rejuvenescido para aquele ambiente. Então, eu acho que a oportunidade ela é muito grande, já que são organizações de saúde. A gente buscou, até hoje, visto que 2 das startups que foram incubadas lá já têm investimentos estrangeiros, uma delas mudou metade da sua atuação lá para Johnson, nos Estados Unidos, para o Texas, né? E que é a Rubox, de reconhecimento facial para manejo de cadeira de roda, que é uma ideia sensacional, você dirige a cadeira de roda com lábio. Então, existe assim essa oportunidade, eu não tenho dúvida que tem boas cabeças e boas startups, e a gente não vai ter oportunidade em cada incubadora de absorver todas. Então, eu vejo aí como um ativo, da mesma forma como o Einstein ele acabou de se filiar com a... Esqueci o nome, da Cleveland Clinic e no Vale do Silício. Como é que chama, Riso? Plug and Play. Plug and Play. Boa, Riso. Por pouco, é meu. Demorou um pouco, né? E eu acho que aqui estão 2 membros do nosso comitê estratégico de pesquisa e inovação, que é o Glauco e o Riso. Eu acho que isso aí tem que ser levado adiante. Eu acho uma ótima ideia, principalmente que você ganha força na hora, inclusive, de falar com investidores internacionais. Eu acho que ainda no Brasil o investimento em startups ele é muito baixo e que se faz necessário essas entidades de fomento elas participarem de alguma forma, não há dúvida. Inclusive, o BNDES já participou de algumas, existe até uma estratégia que veio depois desse marco legal da inovação que a gente pode utilizar. E, inclusive, se eu não me engano, a própria Embraer fez uso de uma parceria com o BNDES junto. E eu acho que a gente tem que buscar essas oportunidades, porque, do ponto de vista de investimento, ele está lá fora, realmente. Luiz Carlos, por favor. Obrigado, Sidney. Bom, claro, em primeiro lugar, quero parabenizar você. Como? Se apresenta. Sim, toda a equipe. Eu sou o Luiz Carlos Ferreira, atualmente sou diretor do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP, que foi mencionado várias vezes, e pelo qual você passou, e parte da sua formação, bem com uma passagem pelo ICB. E dentro de tudo que você falou, que realmente deixa todos nós, na USP, mas no Estado de São Paulo, no país, orgulhosos, porque é uma iniciativa realmente de mérito reconhecido internacionalmente, a questão da preocupação do Einstein com a formação, a educação. E como ponto alto, a proposta aí já concretizada de se criar uma nova facility aí para sediar os 2 cursos que vocês já instalaram há algum tempo e que tem atingido um grau de sucesso muito grande. Mas a pergunta que te faço é, tendo passado pela USP, Faculdade de Medicina, ICB, tendo transitado e adquirido todo esse conhecimento que nesse momento foi importante na sua formação, e trabalhado agora com essa visão dentro de uma instituição privada,
voltada não só para o atendimento à saúde, mas também para a questão da educação e formação desses profissionais, quais seriam os conselhos que você daria para que um sistema público, como a USP, né, na questão dos cursos superiores, pudesse evoluir no sentido de atender de uma forma melhor, essa expectativa de um setor profissional, como o setor médico, sabendo que o ICB, por exemplo, não vou falar da Faculdade de Medicina, que está nosso colega que fala muito mais apropriadamente, é, na minha opinião, e na opinião de muitos, um centro, um dos maiores centros de pesquisa em biomedicina. Nós temos um curso de ciências biomédicas próprio, e biotecnologia. Só para você ter uma ideia, o ICB tem hoje algo em torno de 500 pesquisadores, entre docentes e pesquisadores pós-docs, tem algo em torno de 800 alunos de pós-graduação, atende cerca de 9.000 matrículas de alunos de graduação que vão lá fazer disciplinas básicas, e é um dos 3 maiores clientes da FAPESP em pesquisa, em fomento à pesquisa básica, ou seja, é uma referência que, juntamente com algumas unidades ali da USP próximas, como o IB, como o IQ, e instituições como o Butantan, é o maior centro de pesquisa biomédica e biotecnológica do país, mas que ainda está afastado, a meu ver, da ponta clínica, né? E de estar trabalhando em parceria, e aí as PPPs são cada vez mais bem-vindas, e o caso do Einstein é um caso de sucesso. Então, eu queria ouvir você no sentido de a sua posição hoje, você que passou pelo o ensino público, uma universidade como a USP, agora com essa experiência, o que você poderia propor no sentido de uma melhoria da casa de onde você esteve, o Riso também conhece muito bem. É bom destacar que nós também criamos um conselho consultivo externo, que precisa fazer sua primeira reunião, vamos fazer isso em breve, e o Glauco e o Riso fazem parte desse conselho, e o interesse nosso é justamente buscar essa melhoria. Olha, o ICB tem feito muito? Tem, mas pode fazer mais e pode fazer melhor. Que armadilha, hein? Você não esperava essa, hein, meu? Eu até esperava. Você esperava? Alguém ia falar. Você não viu o que veio acontecer na sequência agora. Fiquei afônico. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma ótima discussão. E antes de falar do ICB, obviamente, aonde eu tive mais contato foi com a Faculdade de Medicina, que eu acho que são mundos à parte. E talvez muito desse distanciamento entre a pesquisa clínica e a pesquisa básica que é feito aqui, que tem uma excelência, obviamente, realmente, no país, a gente vê com grande orgulho tudo isso, e eu tenho orgulho de ter feito parte dessa jornada. Mas o meu estabelecimento exclusivo no Einstein, ele passou, isso aconteceu quando eu saí do Hospital das Clínicas, depois de defender minha tese de mestrado em 98, eu saí em 99 e resolvi ficar só no hospital, por uma questão que eu acho que é o grande problema, que é a falta do critério mérito para que as pessoas cresçam dentro da universidade. Isso, pelo menos na Faculdade de Medicina, o Krieg está aqui, talvez ele possa confirmar, existe algumas questões que acabam levando um desapontamento, principalmente das pessoas mais jovens, no sentido da ampliação da sua carreira. Estou sendo mais transparente e sincero possível, mas, num determinado momento, aquele que foi meu orientador e o meu professor de cirurgia naquela ocasião, ele ia se aposentar em 99. E o grupo que ele implantou e do qual eu fazia parte, ele foi sublimado. Sublimado é passar do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, né? Então, o grupo terminou e eu me vi no Hospital das Clínicas, recém defendido a tese de mestrado, e tese de mestrado naquela época na cirurgia do aparelho digestivo era obrigatório, e se eu olhar para trás hoje, a minha tese de mestrado daria um ótimo doutorado, tamanha pesquisa que foi feita, não foi simplesmente uma dissertação. E naquele momento eu não tinha mais grupo de trabalhar, deveria, já com 30 anos de idade, encontrar uma outra especialidade que não era mais a cirurgia laparoscópica, que era o motivo do meu mestrado na época começando. Eu fiz uma tese sobre as alterações clínicas do pneumoperitônio, e que ninguém naquela época entendia direito se a gente confiaria no oxímetro de pulso e no capnógrafo, sem a gasometria.
e a tese foi sobre isso, com casos prospectivos, por isso que eu digo que naquela época foi muito importante. Mas eu acabei saindo do HC principalmente por falta do trajeto que eu fazia, ele terminou com a aposentadoria do meu professor. E, desta mesma forma, no ano passado, completou 14 egressos da cirurgia do aparelho digestivo, passaram a ter um cargo vinculado por CLT no Einstein, por entender que não existem as oportunidades para ele crescer na carreira dentro da Faculdade de Medicina. Isso acontece em diversas situações. O professor Krieger é do INCOR, né? E, por exemplo, nós fomos chamados muito, de forma que eu fiquei muito orgulhoso. O professor Fábio Jatene nos chamou ano passado se nós poderíamos participar do início da discussão baseada em segurança cirúrgica do paciente no INCOR. Foi feito um belo simpósio de segurança em cirurgia, mas foi o primeiro, quando as organizações pelo mundo afora, e o Einstein fala de segurança do paciente, há pelo menos, desde que eu passei a coordenar a parte de qualidade, pelo menos há uns 7, 8 anos. Então existe, no meu modo de ver, uma falta de recurso para que a aquisição tecnológica seja feita de forma adequada e permita ensinar o aluno, e hoje cada vez mais a tecnologia faz parte da prática médica, com inovação, com cirurgia robótica. Nós tivemos esse congresso na semana passada de 10 anos de cirurgia robótica, um congresso anual, onde um professor de cirurgia do HC falou que o robô do ICESP ele só é destinado a médicos assistentes, e o residente não participa nem observando. Quer dizer, então existe uma mudança, do meu modo de ver, do mindset, do cargo vitalício que alguém assume aos 50 anos e vai ficar até os 75, e quem faz parte do time depois continua, quem não faz vai embora. Então, eu acho que existe um aspecto político, existe uma necessidade de investimento cada vez maior em tecnologia para que isso se transforme num ambiente formativo para o médico jovem. Senão, as organizações que buscam a mudança do modelo pedagógico, como nós temos feito na nossa faculdade, que busca a formação de lideranças, que tem um meio de garantir a presença de tecnologia, e não é por conta somente do investimento, porque nós temos parcerias com universidades outras, também da Santa Casa, por exemplo, que a gente consegue treinar cirurgiões de lá com a nossa tecnologia de uma relação de ganha-ganha. Então, o que fazer para melhorar? Primeiro, a pesquisa clínica ela tem que ter, do ponto de vista cultural, uma necessidade. Isso foi falado pelo Sidney Brenner, quando começou a fazer parte do nosso conselho consultivo, até por uma iniciativa do RISO, há cerca de 7, 8 anos, que a nossa pesquisa ela é bench to bed e bed to bench, quer dizer, ela sai da bancada para o leito e volta para a bancada, e existe talvez um distanciamento até físico desse tipo de pesquisa aqui no ICB, que é feita de maneira brilhante, da Faculdade de Medicina. Mas eu diria que, principalmente, a gente necessita de uma mudança cultural, de premiar estudantes por mérito e transmitir a mensagem que a meritocracia importa e não apenas a conferir cargo. Quando eu era residente, o meu professor, eu falei aqui do meu professor, o Henrique Walter Pinotti, que era professor de cirurgia na época, ele ia operar, pelo menos ele operava 2 ou 3 vezes por semana, ele escolhia casos da enfermaria para operar, e não raramente tinha mais de 15 pessoas na sala observando ele operar. Hoje em dia eu sou informado, eu tenho uma equipe de 4 assistentes mais jovens, que alguns deles ainda frequentam o hospital. Eu digo ainda porque 2 saíram enquanto começaram a trabalhar, mas que eles dizem que professores já não participam de cirurgias do Hospital das Clínicas, já não operam por lá, e às vezes falta gente para cobrir escala de cirurgia de urgência porque tem algo melhor a ser feito. Então passa por cultura, passa por remuneração adequada para reter esse profissional, e principalmente passa por uma identidade de valores, que você criar soluções inovadoras, você se sentir engajado com o valor de gerar melhor saúde à população do sistema público. Obrigado, Sidney. Só avisar, o Dr. Brenner ganhou o Prêmio Nobel em que ano, Riso? 2002, faz parte do conselho do Einstein, que o nosso Sidney aqui citou o nome dele.
só para dar um pouco a ideia da qualidade das pessoas que acabam aconselhando ou reorientando as atividades do próprio Einstein. Acho que esse é um bem muito grande, talvez essa seja a grande sugestão a fazer, a gente elevar permanentemente a qualidade do que nós fazemos, mais ainda, um desafio muito permanente e nem sempre fácil de ser alcançado. Eu queria agradecer o Sidney, nós estamos chegando ao final. Queria lembrar que na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente da FAPESP, e a Fernanda Denegri, diretora de inovação do IPEA, estarão aqui, o coordenador da mesa será o professor Mário Salerno, discutindo o futuro, presente e futuro, vamos dizer assim, da ciência e tecnologia brasileira, e como a gente pode apresentar sugestões para os futuros governantes. Só para vocês terem uma ideia, para o Sidney ter uma ideia, o nosso plano é exatamente redigir uma carta com 5 propostas nas áreas de educação, economia, ciência e tecnologia, gestão pública e saúde, 5 sugestões que são imprescindíveis para o Brasil abrir um capítulo novo. Todo mundo aqui espera, a partir do ano que vem, com uma situação nova, ainda que nem sempre todo mundo veja essa possibilidade com grande entusiasmo, mas tem uma chance de a gente poder virar a página. Então, se você tiver alguma sugestão que você queira ver incluída aqui na nossa carta, por favor, encaminhe para a gente. É coisa curta, não é um documento grande, entende? Mas é um documento muito sintético com propostas essenciais nessas 5 áreas. E, mais uma vez, convido você e todos que estão aqui, os internautas e internautas, a participarem do debate sobre saúde, que será feito no dia 27. Segunda-feira, dia 17, Carlos Américo Pacheco, Fernanda Denegri e Mário Salerno. Nós estaremos discutindo ciência, tecnologia e inovação às 10 horas da manhã. Mais uma vez, obrigado, Dr. Sidney. Parabéns pela atividade do Einstein. E você quer dar um Só queria fazer um ponto para não ser mal compreendido. O que eu acabei falando agora não diz respeito à Universidade de São Paulo, mas ao sistema acadêmico, público como um todo, porque são problemas que a gente vê em todas as universidades acadêmicas que têm esse tipo de atuação. Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui. Foi muito interessante. Parabéns, Luiz Carlos está todo contente que você elogiou o ICB. Depois você fala a verdade para os nossos internautas, tá? Mas é a verdade? Tá bom. Então é a verdade, tá vendo? Tá lá. Então, muito obrigado a todos e a todos. Até a próxima.